Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. Esse que é o nosso primeiro encontro de 2018. Nós estamos em nova temporada. No trimestre passado, na temporada passada, nós estudamos o livro de Romanos, você se lembra. E no último sábado nós estivemos juntos trabalhando os temas da reforma protestante, da justificação pela fé. Hoje, a nova temporada começa tratando do tema mordomia cristã, motivos do coração. Esse aqui é o nosso guia. Esse material nos leva ao estudo da Bíblia e a cada trimestre nós temos a oportunidade de renovar, de trocar de tema. Portanto, hoje, dia 6 de janeiro, estamos iniciando a nova temporada de estudos da Bíblia com a lição da Escola Sabatina. Você que quer participar também dessa discussão, desse encontro, pode procurar um lugar onde você vai participar presencialmente. Acesse o site www.encontreumaigreja.com.br e lá você vai buscar e encontrar uma igreja, um local perto de você, onde você vai participar também dessa discussão com outros amigos. Com certeza lá você vai ser bem recebido. Esse material também que nós estamos usando como guia para esse trimestre, pode ser adquirido por você no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. É muito fácil. Lá, inclusive, se você desejar, o material dessa semana você vai encontrar disponível online para seu estudo e para acompanhar nossa discussão. Discussão que hoje nós trazemos dois amigos queridos que estão participando conosco. Nós temos o George, que eu queria que ele se apresentasse, dá um alô para os internautas que estão nos acompanhando hoje, George. Bom dia, eu sou George. Para mim é uma alegria poder discutir com vocês sobre esse tema tão maravilhoso que é a mordomia cristã. Sou ancião dessa igreja e também professor da Escola Sabatina. Mas você também tem outras atividades. Eu sei que você carrega uma faixa pesada aí. Tenho, também trabalho. Sou ancião do Clube Desbravadores, sou instrutor também do Clube Desbravadores. É uma organização onde a gente junta as crianças de 10 a 15 anos e trabalhamos atividades espirituais, físicas, em meio à natureza. É uma festa, é uma atividade muito boa para a nossa juventude. Obrigado por aceitar nosso convite. E vamos trabalhar juntos aí esse tema que eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá bom? Vamos lá. Ao lado do George nós temos o Márcio, né? Márcio, alguns chamam ele assim de Márcio, né? Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Márcio, se apresente aí, se identifique, fala um pouquinho da sua família também. É um prazer estar aqui. Meu nome é Márcio. Naturalmente não sou daqui de Sergipe, Vocês então já perceberam, né? Márcio, né? Eu tenho um sotaque um pouco diferente, puxo o R. Um sotaque arrastado. E o pessoal daqui começa a fazer bullying comigo por conta disso, né? Tá certo. Sou ancião dessa igreja também. A gente trabalha com os aventureiros, Ministério dos Aventureiros, que são as crianças de 5 a 9 anos de idade. É anterior à fase dos desbravadores de George, que o George trabalha. Então a gente trabalha com as crianças um pouquinho menores, né? E trabalhamos também com o Ministério Jovem, auxiliando o Ministério Jovem. Somos professores da classe da Escola Sabatina Jovem. Isso. Né? Minha esposa também trabalha aqui nessa igreja, auxiliando. Tenho 2 filhos, um de 5 anos, que é o Mateus, e um de 10 anos, que é o Felipe, que também faz parte das atividades aqui dessa igreja. O George tem 2 filhas, né? Fala Tenho um pouquinho. 2 filhas, uma de 10 e uma de 4 anos. A de 10 também é desbravadora e a de 4 anos quer ser também, sabe? Quer ser. Já pede, Tá mas bom. vai demorar um pouquinho. Muito bem. Apresentações feitas, nós vamos agora a uma oração. Por favor, Márcio, nos conduza em oração para a gente iniciar o estudo. Oremos então. Maravilhoso Deus, que nos céus habitas, nós te agradecemos pelo privilégio que temos e a oportunidade que temos de abrir a tua palavra e meditarmos nos planos que tens para cada um de nós. Que o seu Santo Espírito possa fazer presente nesse momento, Amém. Nos dando sabedoria e entendimento para compreendermos as suas verdades para a nossa vida. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok.
como nós dissemos na abertura do programa, nós estamos mudando o tema, né? O tema da semana, do trimestre passado, o tema da temporada passada, falava sobre a justificação pela fé, sobre o livro de Romanos, e agora nós trataremos sobre mordomia cristã. Mordomia cristã é uma palavra não muito comum, né? A palavra mordomia não é uma palavra tão simples de ser interpretada. Aliás, ela pode ter conotações até depreciativas, né? Mas o foco da mordomia cristã, o foco do tema que estamos estudando nesse trimestre, é algo que nos guia, que nos dá orientações para traçarmos o caminho até Jesus Cristo e, consequentemente, até a salvação. Hoje, o Márcio vai nos ajudar um pouquinho a entender essa questão da mordomia com relação às prioridades, né? O Deus deste mundo, o que é que mais importa, né, Márcio? Ajuda a gente a entender um pouquinho sobre isso daí. Isso mesmo. Quando nós tratamos esse tema, a primeira coisa que vem à nossa mente é com relação a finanças, certo, a bens, a posses. Certo. Né? O mais fantástico, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a sua palavra, é que Deus ele deixou orientações preciosíssimas para nós nos mais diversos temas, nas mais variadas áreas da nossa vida. Porque Deus ele é um Deus pessoal e que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Certo. Ele é um Deus de amor que ele se preocupa com cada detalhe. Ele fez questão de deixar relatado para que a gente pudesse estudar sobre a sua palavra e ver o plano que ele tem para a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida. Certo. Né? E com base nesse tema, Deus deixou orientações importantes que vale a pena passar um tempo para discutir sobre isso e meditar sobre isso. Eu gostei muito de um verso na Bíblia, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo. Está no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2. E vou fazer dessa a minha introdução, o meu texto base para a gente comentar. Muito bem. Você que está nos acompanhando aí pela internet, no canal, neste canal que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook, abra sua Bíblia agora, Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós aqui vamos estar também abrindo nossas Bíblias e você nos acompanhe em Romanos, é isso mesmo, Márcio? Isso mesmo, Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Ok, podemos ler. Olha, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele chama a atenção, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui da preocupação dele de Deus com cada um de nós, né? E Paulo, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim, em outras palavras: olha, não se conformem como vocês vivem aqui, as pessoas desse mundo, como as pessoas vivem aqui. Não se conformem com isso. Ele usa, inclusive, o verbo no modo imperativo, né? Não vos conformeis. A palavra-chave eu acho que está aí. Não vos conformeis, é acomodar-se, né? Exatamente. Quando ele fala assim, olha, não se conformem com a vida que as pessoas vivem aqui, nós percebemos que hoje o mundo, a sociedade, ela vive uma vida extremamente materialista e imediata. Entendi. Né? Uma vida imediatista, sem se preocupar com aspirações melhores no futuro, ou até mesmo além dessa vida, viver algo além dessa vida, sonhar com algo melhor do que essa vida que nós vivemos. Né? Okay. Nós, como seres humanos, somos muito imediatistas. Sim. Não é? E dentro do contexto de mordomia cristã, dentro disso, nós vemos a influência que o materialismo ele tem na vida de nós como seres humanos. Né? Inclusive, Jesus Cristo, em uma de suas parábolas, e essa palavra está registrada
no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36, e esse tema também está sendo colocado aqui, posto pelo nosso guia. A pergunta é: que aproveita ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é assim? Exatamente isso. Nós vemos hoje que o ser humano ele vive numa busca desenfreada por adquirir bens e posses aqui. Certo. Não é? Não que isso seja de uma forma errada, você sonhar ou almejar alguma coisa. De forma alguma. O problema é quando você coloca o seu coração e toda a sua força nisso. Esse é o problema. Entendi. Porque isso vai fazer de você o escravo disso. Isso vai se tornar o nosso Senhor. Nós vamos trabalhar só para isso. E aqui está um grande problema, né? E perigo, e risco. Exatamente. Afinal de contas, se essa for toda a sua esperança, então o seu risco de desabar ou de perder a esperança é grande. Na verdade, você, com esse comportamento, você termina colocando o dinheiro como seu Deus. A quem dinheiro, você vai servir, ou seja lá o que ele proporciona, né? Você vai viver em função de agradar esse desejo seu, né? Então ele vai se tornando o seu Deus, vai tirando o lugar de Deus na sua vida, né? Você vai dedicar mais tempo para isso, você vai viver mais em função disso, e o pior de tudo é que você nunca vai se conformar, né? Nunca vai se conformar, você vai querer mais. Jorge falou uma coisa aqui extremamente interessante, porque aonde a gente coloca o nosso coração, ali nós servimos, é aquilo que nós servimos, onde está o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Não é? Isso é uma frase muito clássica, um texto muito clássico. Isso. E Deus, ele desde o princípio, ele quis deixar muito claro que ele é o Criador, certo, que ele é o que mantém todo esse universo. E que nós somos criaturas, sim, não é? E tudo que ele criou e nos colocou à nossa disposição serve para mostrar que ele é o Criador, é ele que manda, é ele que cuida de tudo. Okay. E nós, como criaturas, nós só cuidamos, nós preservamos das posses e dos bens que ele nos dá o privilégio de adquirir. Muito bem. Não adquirimos por nossas forças. Certo. Se assim temos, é um presente de Deus para nós. E como um presente precisa ser cuidado, precisa ser bem administrado, né? Para devolver depois de uma forma perfeita para o Senhor. Muito bem, ok. Jorge, continua a discussão desse tema aí com a gente. Você tem algum texto bíblico que pode ajudar a gente nessa discussão? Vamos ampliar um pouquinho. Vamos abrir o livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. Evangelho de Lucas. Isso, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15. Vamos ler? Acho que já dá para a gente ler. Acompanhe com a gente, você que está na internet aí, assistindo no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Acompanhe com a gente a leitura, Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu acredito que você já deva ter escutado esse termozinho, essa frasezinha: você vale o que você tem. O mundo prega isso hoje. A gente vive numa guerra pelo materialismo, pelo ter cada vez mais e cada vez melhor, que você termina valendo o que tem. Se você não tem, você não vale. E nesse texto a gente vê exatamente o contrário, Jesus mostrando o contrário. Que adianta você ter abundância? De que vale um homem com abundância? Você está perdendo o que é importante. Você está se dedicando... A gente se dedica tanto com o que é fugaz, com o que é passageiro e termina esquecendo da nossa preocupação verdadeira, do que é importante nessa vida. Na continuação dessa parábola aqui, que é colocada aqui Sim. por Jesus, no fim da história, se coloca a condição de, por exemplo, de passamento dessa pessoa. E aí a pergunta é: e o que tens preparado, para quem será? Exatamente. O que eu acho bonito, dentre tantas informações e mensagens e advertências da Bíblia, é o cuidado que Deus tem conosco. Ele sabia que a gente ia se envolver tanto no materialismo, isso existe desde o princípio. Ele sabia que o mundo ia colocar tantas estátuas de ouro para a gente adorar, e na forma dos bens, de carros novos, de conquistas. Ele sabia o perigo disso.
o perigo de tirar a gente do foco. Certo. Que ele deixou no livro de Deuteronômio, lá para o povo de Israel, uma mensagem que serve para nós hoje. É muito importante para a gente hoje. Está em Deuteronômio 8, de 10 a 14. Vamos para a Bíblia? Por favor, George, repita para a gente a referência. Deuteronômio 8, verso 10 a 14. Lá no comecinho da Bíblia. O quinto livro da Bíblia, né? É o quinto? Capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, versos 10 a 14. Pode ler, por favor. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Então, lá nós lemos assim. Enquanto o George vai encontrando lá, a gente... Já achei. Já achou? Já. Pronto. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Veja, Deus em momento algum disse que você não precisa nem deve ter nada. Deus em momento algum disse que é ruim você ter bens, que é ruim você conquistar. Ou que é pecado. Ou que é pecado. A grande advertência é, quando você tiver, cuidado, para que você não esqueça de Deus. Porque, na verdade, tudo pertence a Deus. E se nós temos, é que, de alguma forma, Deus nos ajudou, nos abençoou e fez com que tivéssemos ou conquistássemos isso. E, às vezes, a gente conquista, né? A gente tem essa ideia, eu que fiz, eu que conquistei, então eu posso. O problema, esquece de Deus. Exatamente. O problema não é o ter. Não é o ter. Mas é o que se faz isso, com o que se tem. Né? O que se faz com e a noção que você tem de si mesmo. Okay. Né? Eu que conquistei ou foi Deus que conquistou? Então, se eu conquistei, eu sou melhor que todo mundo. Eu sou bom, você não tem, então você não é bom. Entendeu? Esse é um perigo. Ok, muito bem. Gente, nosso primeiro bloco já está terminando. Foi muito rápido. A gente pensou que ia demorar mais... aqui, mas o tempo passou ligeiro demais, está muito gostosa a discussão. Enquanto a gente está aqui discutindo, George e Márcio, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, está discutindo também em grupos, e você pode participar de uma discussão como essa, procurando uma igreja bem pertinho aí da sua casa ou do lugar onde você está. Por enquanto, nós vamos fazer um pequeno intervalo. De qualquer forma, fique aí. A gente volta já. Olá, você continuou, que bom que você persistiu no nosso encontro, que bom que você gostou, está gostando dessa discussão. Você já sabe, nós estamos mudando de tema, estamos agora estudando sobre a mordomia cristã, motivos do coração. A palavra mordomia que nos dá um sentido de gerenciamento, de gestão. Nós estamos trabalhando esse tema. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E hoje você pode também acompanhar essa discussão, além de acompanhar pela internet, como internauta, no YouTube ou no Facebook. Você pode também encontrar uma igreja próxima ao seu local, aí onde você está, a sua casa, o local onde você se encontra agora. Acessando o site www.encontreumaigreja.com.br. Lá você vai pesquisar, vai buscar um endereço pertinho de você, onde esse tema estará sendo discutido também presencialmente. Não deixe também de buscar no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br, o guia de estudos para o nosso tema desses próximos 13 sábados. Hoje nós estamos no primeiro tema, mas esse mesmo tema estará sendo discutido por mais 13 sábados e você é convidado a estudar conosco. Se você assim o desejar, você pode adquirir esse material, esse guia de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, ou também, se você possui um celular, um smartphone, Android ou iOS, as lojas desses aplicativos também possuem esse material, você pode adquiri-lo
e imediatamente, instantaneamente, vai estar disponível no seu smartphone. Mas nós vamos hoje continuar a discussão com o George e com o Márcio. A discussão está bem gostosa, passou rápido demais o último bloco. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa questão do materialismo, Márcio. Como é que isso tem influenciado nossas vidas? De que jeito o materialismo tem tomado conta, muitas vezes, de nossas famílias, do nosso trabalho? Como é que isso está acontecendo? Como nós falamos, Deus ele deseja que nós saibamos administrar e usar as bênçãos que Ele nos delega, que Ele nos dá, né? Através das nossas posses, através dos nossos bens, através dos nossos recursos, né? Ocorre que o que nós vemos hoje na mídia, no mercado publicitário, são empresas que gastam bilhões, né, de dólares para fazer propagandas para que nós consumamos aquele produto, aquele bem, para seduzir-nos, né? Isso. E muitas vezes nós cedemos a esses apelos publicitários, né? E Deus tem um plano especial para que os seus filhos usem melhor esses bens, esse tesouro que Ele nos dá, né? Através das suas bênçãos. E Deus tem um plano especial para isso. Ele quer que nós apliquemos isso de uma forma altruísta. O que é aplicar de uma forma altruísta e não egoísta? Né? A forma egoísta... Palavras difíceis. Exatamente. Aí. Palavra altruísmo, né, e egoísmo. Assim, que são dois opostos, né? Exatamente. São palavras opostas, sentidos completamente opostos. Se você não sabe o que é o altruísmo, então estude o egoísmo e o inverso, você vai encontrar o conceito de altruísmo. Ok. Olha, um exemplo muito claro que eu gostei de ver, de ouvir, foi o seguinte: nós estamos acostumados na nossa era moderna com as selfies. Sim. Não é? E a selfie, o que é selfie? A selfie é você tirar uma foto mostrando alguma coisa. E é frequente a gente ver nas mídias sociais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, pessoas postando foto, ostentando alguma coisa. Ou seus carros, ou o seu corpo saudável, né? Ou alguma coisa. Ostentação, mostrando. Sim. De uma forma egoísta. Certo. Né? Isso é egoísmo. Ser altruísta é você pensar não só em você, mas pensar no próximo, pensar no outro. E quando eu penso no meu próximo, eu vou tentar usar os meus recursos, os meus bens para ajudar o meu próximo, aquele que necessita disso. Ok. Né? Mas você teria um texto bíblico que ajudasse a gente a entender esse ponto que Deus tem mostrado para a gente? Olha, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6. O livro de Mateus, no capítulo 6, verso 22 ao 24. Você, internauta que está nos acompanhando no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube ou no Facebook, abra também a sua Bíblia. Por favor, a referência, Márcio? Mateus, capítulo 6, verso 22 e 24. 22 e 24. Ao 24. 22 a 24. Isso, tudo então bem. Seria o 22, o 23 e o 24, Muito né? bem, podemos ler. Diz assim, olha só. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é? Então aqui está chamando muito a nossa atenção com relação a isso. A forma que nós usamos os nossos bens, os nossos recursos, de que forma nós estamos usando isso, aplicando isso. Nós estamos visando somente o nosso próprio interesse, agindo de uma forma egoísta. Conforme a gente já concluiu no bloco passado, né? Não é a questão de o que você tem, mas o que você faz com o que você tem.
Exatamente. Olha, é preciso enfatizar isso. Não há problema nenhum em ter bens, ter Sim. posses. De jeito nenhum, queridos. Olha, você que está nos assistindo, não pense que você vai ser uma pessoa boa só se você for uma pessoa sem recursos, sem posses. De jeito nenhum. Né? Mas mesmo nós que temos, mesmo aqueles que têm poucos recursos, poucas posses, pode agir e pode ajudar o próximo de acordo com os seus recursos. Então isso não é só para quem tem muitas posses, isso é para todos. É a questão de ser altruísta, de se preocupar com o próximo. Deus deseja, aquele que tem R$1 e aquele que tem R$1.000.000, Deus deseja que dessa forma seja aplicado também para servir o próximo, não importa a quantidade. Que seja feito de forma altruísta. Exatamente, né? Pensando no próximo. Okay. E aqui, Delman, há uma coisa interessante nisso, quando nós pensamos no próximo, nós também somos beneficiados. Sim. Né? Nós também, o nosso caráter também é moldado e há uma sensação de realização tremenda também. Certo. Né? Por essa deixa que o Márcio está deixando aqui com a gente, Jorge, continua tratando aí, expande o tema para a gente aí. O Márcio falou de um ponto extremamente importante no meu pensamento, e no estudo da lição ele vai mostrar isso, sobre o amor próprio, né? Egoísmo, altruísmo, se resume ao amor próprio, né? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga aqui na Terra? Como é que você se enxerga diante de Deus e diante do seu próximo? Certo. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação semelhante a essa. A gente vai ver no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 3. Nós vamos aguardar você abrir sua Bíblia. Enquanto a gente está aqui abrindo também nossa Bíblia, nós queremos que você, internauta, que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Facebook, abra também sua Bíblia. Romanos, por favor, Jorge. Capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Verso 3. Lá diz o seguinte. Acho que já dá para a gente ler, né? Já dá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, para a gente analisar um pouquinho esse texto. Não é ruim ter bens, é? Não é ruim ter posses, é? Mas é muito perigoso quando a gente se envaidece por elas. Quando o nosso amor próprio aumenta demais porque a gente tem muito, porque a gente conseguiu muito. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê? O início do mal surgiu exatamente por isso. Alguém que queria ter muito. Alguém que queria conquistar muito. Alguém que queria ser semelhante ao Altíssimo. Eu estou falando do próprio Lúcifer. Né? Um dia ele desejou ter muito, um dia ele desejou ter bens, e um dia ele desejou ter adoração que cabia a Deus. Muitas vezes a gente corre esse mesmo risco. Sei. Quando a gente quer os aplausos do mundo porque a gente conseguiu coisas, né? Obteve conquistas, vitórias. Isso é perigoso para o nosso amor próprio. O nosso amor próprio ele fica adoentado quando a gente acha que nós merecemos o que temos, merecemos o que somos melhores do que outros. E a gente vê muitos. Na minha interpretação, Jorge, a palavra-chave desse verso de Romanos 12, 3 é moderação. Moderação, exatamente. Precisamos, equilíbrio, bom senso. Exatamente. Né? Precisamos enxergar como realmente somos. Quem somos? Filhos de Deus. Quem é o meu próximo? Filho de Deus. Então eu sou igual a ele. Eu não sou melhor do que ele em nada, até mesmo porque a mesma condição dele é a minha condição de pecado. Então, por mais que eu tenha riquezas e ouro e pratas e bens, eu preciso do mesmo Cristo que o meu vizinho precisa. Então, o fato de eu ser rico e ele ser pobre não nos coloca em condições diferentes. Tem um texto bíblico que, de forma muito clara, ajuda a gente a entender essa questão. Eu acho que Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra raiz diz muito, né? Daí sai os frutos, né? Daí sai todo o resultado. Inclusive, a Bíblia, além desse exemplo de Lúcifer, traz exemplos também de outras pessoas que padeceram por conta do amor próprio. Exatamente. Nós temos Nabucodonosor, que se envaideceu a ponto de construir aquela estátua de ouro, querer adoração, querer tudo, e foi preciso Deus cortá-lo e levar ele para vagar, né? Viver como um animal para ele perceber, minha gente, eu não sou nada. Se a gente for ver o relato no livro de Daniel, a Bíblia diz que quando ele olhou
olhou todo o seu reino, né? Todas as suas conquistas, todas as suas posses, e aí ele pensou, isso tudo é meu. Na hora que ele identificou, se identificou como titular, como possuidor de todos aqueles bens, de todo aquele reino, então aconteceu a desgraça na vida dele, digamos assim, né? Ele praticamente virou um animal, né? Na verdade foi uma boa lição, né? Isso. Dura, isso. Mas ainda bem que ele aprendeu, né? Muitas vezes a gente, eu penso, é já um grifo meu, às vezes é preciso você cair, como Nabucodonosor caiu, para que você aprenda e Deus lhe reerga. Né? O final de Nabucodonosor foi muito bom, né? Agora, muitos vão viver nessa situação, nessa abastança, nessa arrogância, nessa prepotência e não vão ter essa oportunidade de aprendizado. Por isso, a gente já tem que se prevenir antes. A gente já tem que pisar no freio antes e dizer, não, peraí, Deus está me dando, eu vou ser grato. E como é que eu posso ser grato? Vou ajudar. Sim. Né? Vou retribuir aos filhos de Deus. Sim. Eu penso dessa forma. Eu acho que a lição, no fundo, quer trabalhar muito sobre isso. Né? E na verdade, Márcio, quando no seu momento mais humilhante, Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu a soberania de Deus, né? O senhorio de Deus, o senhorio de Cristo na sua vida, aí diz o texto lá de Daniel, aí ele foi reconduzido ao trono. Ele só merecia o trono enquanto reconhecia Deus como o supremo soberano. Exatamente. Né? Exatamente. E nós precisamos ter isso em mente também. Né? Nós temos que reconhecer o Deus como nosso Criador. Sim. Mas não somente isso, como nosso mantenedor também. Né? E acima de tudo, nosso Salvador. Então ele é um Deus completo que se preocupa conosco. Né? E o que ele nos dá de melhor para que nós possamos usar da melhor forma possível. Mas nós não podemos incorrer no risco, no erro, de achar que nós somos autossuficientes. Esse é o grande problema do ser humano hoje. Achar que consegue viver sem Deus. É porque o dinheiro, os bens, né? Dá um excesso de importância muito grande, né? Exatamente. O fato de você ter, né? De você conquistar, você se sente importante. Então de independência, né? Não então, preciso de mais nada. Você não precisa de Deus, eu consigo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus carros, eu tenho tudo que eu quero. Então, é perigoso. Por isso que é perigoso um rico. Cristo fala, né, da dificuldade de um rico entrar no reino do céu. Não que seja impossível. Ele não quer dizer que porque é rico está condenado ao inferno. Mas o risco que você tem de se achar autossuficiente e não depender de Deus. Né, de você transformar a sua vida simplesmente no plano material. Esquecer que você tem algo a mais. Que é aí onde mora, por exemplo, o perigo da mídia sedutora. Né? O perigo da mídia sedutora, porque se coloca na mídia uma situação linda, maravilhosa, excelente, perfeita, onde realmente não se precisa de nada nem de ninguém mais, e seduzido por esse ideal, a gente acaba se envolvendo com o materialismo. Ao mesmo tempo que ela coloca que você não depende de ninguém mais, ela coloca que você depende de um monte de coisas para poder ser alguém. Sim. Carros, telefones, casas, né, roupas. Isso tira tudo o alicerce espiritual que a gente precisa ter. Né? Tira o foco daquilo que é da essencial. Nossa caminhada, né? Exatamente, do essencial. E torna uma sociedade extremamente consumista. Né? Que acha que vai se realizar no consumo. Né? E eu já vi diversas reportagens de pessoas, especialmente de grandes artistas que têm muito dinheiro e que chegaram no momento da sua vida que para se realizar precisava consumir. E comprava, gastava muito dinheiro e não conseguia se realizar, porque esse não é o objetivo, não é o plano de Deus. Deus ele foi tão sábio e ele deixou muito claro que o ser humano ele não precisa de bens, de patrimônio para se realizar. Precisa dele. Precisamos ir a ele. As coisas mais simples da vida não têm preços, queridos. Não custa dinheiro, as coisas mais simples da vida. O amor, o altruísmo, de se dar pelo próximo. Às vezes você não vai gastar um centavo. Exatamente. O prazer de receber um muito obrigado. Exatamente. Às vezes isso não vai custar nada para você. Verdade. 1 minuto da sua atenção, talvez para uma pessoa vai fazer a diferença na vida dela.
E né? na sua também. E na nossa vida, porque isso vai nos beneficiar também. Okay. A gente está preparando nosso caráter, pensando não numa vida aqui, que se acaba aqui, mas preparando nosso caráter para uma vida futura. Muito bem. Para viver pela eternidade com Deus, né? Okay. O plano que Ele tem para nós, o plano que Ele arquitetou inicialmente para nós. Não é isso? Muito bem, nosso tempo está terminando, nós estamos encerrando esse segundo bloco e tem sido muito gostoso discutir sobre a influência do materialismo. Junto com meus amigos George e Márcio, a gente está descobrindo o quanto é importante estar atento ao perigo dos apelos sedutores da mídia e também, não só da mídia, mas também das amizades, no trabalho e etc. Apelos muito sedutores que podem desviar nossa atenção do foco principal, que é Cristo Jesus. Nós precisamos que você continue aí na sintonia desse que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, para que a gente, no próximo bloco, possa concluir o tema dessa semana. Fique aí, nós vamos fazer o intervalo, mas é rápido, daqui a pouco a gente volta. Olá, muito obrigado por permanecer no link no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Nós estamos aqui continuando a discussão do tema Mordomia Cristã, Motivos do Coração. Esse é um tema que será discutido por 13 sábados. Nessa temporada, juntos, nós vamos tratar da mordomia cristã. A mordomia cristã é uma palavra que nos indica os caminhos que Deus tem separado para nos ajudar a nos encontrarmos especialmente com Jesus. De que jeito a gente pode guiar, a gente pode gerenciar, fazer gestão das nossas vidas para que possamos alcançar o sucesso de estar dia a dia com Jesus. Alguns temas já foram discutidos nos blocos anteriores. Nós estamos, no dia de hoje, tratando da influência do materialismo, é o tema da lição de hoje. E durante essa discussão nós já descobrimos como é importante o altruísmo, como é importante estar atentos aos sinais e aos apelos da mídia para não cedermos ao apelo para o egoísmo, como é importante amar o próximo, como é importante construir tesouros nos lugares certos. Assim, nessa linha de pensamento, nessa linha de raciocínio, estamos construindo a definição de mordomia cristã, principalmente olhando os motivos do coração. Continuando a discussão, George e Márcio, o que é que vocês têm a acrescentar ao que já foi dito nos blocos anteriores, principalmente com relação à futilidade do materialismo, à futilidade do apelo da mídia? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Márcio. Delman e amigos que nos assistem, diante desse contexto todo que nós pudemos estudar nesses momentos que nós passamos aqui, eu poderia fazer uma pergunta que eu acho que poderia pautar tudo o que nós falamos até aqui com relação a materialismo. Certo. E a pergunta seria assim: qual é o motivo da minha existência? Qual é o motivo da sua existência, querido? Pergunta difícil. Exato, uma pergunta que merece muita reflexão para ser respondida. Sim. Não é? Merece reflexão. Porque assim, quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, nós precisamos refletir aonde e que caminho nós estamos tomando a nossa vida. E eu digo isso não só no aspecto material, mas espiritual especialmente, porque nós vivemos aqui uma guerra espiritual e nós estamos tratando aqui de um assunto que interfere na nossa vida espiritual, não é? O motivo da nossa existência é o que vai pautar os nossos objetivos. Eu diria assim, se nós somos servos de Cristo e temos como cristãos
o ideal de seguir e ser discípulos de Jesus Cristo, o motivo de vida dele também deve ser pautado por isso. Isso, é. Né? Ser pautado por isso, né, Jorge? E quando eu vejo, hoje em dia é muito comum a gente ouvir as palavras eu, meu, isso dando a sensação de posse, de possessão, né? É muito comum a gente ouvir isso hoje. É certo. Uma tendência, é tudo ser meu, para mim, né? Para meu uso, para eu desfrutar. Né? E aí Jesus ele vem com o perfil dele de uma forma totalmente oposta a esse pensamento. Entendi. Que Jesus ele não veio por ele. Exatamente. Ao vir à Terra, o motivo da sua vinda não foi ele próprio. Aí nós começamos a entender o motivo da existência de Cristo aqui nessa Terra. Sim. Né? E aí nós podemos fazer um paralelo com o motivo da nossa existência, segundo o motivo da existência de Cristo nessa Terra. Como Cristo viveu aqui? Ele viveu de uma forma extremamente altruísta. Eu acho que ele é a essência do altruísmo. Por quê? Né? Tem uma outra pergunta aí também. Por que eu tenho que ser quem sou? Ou por que eu... Né? Por que eu estou aqui? Jorge, você parece que está coçando aí. Não, só uma participação. Quando o Márcio falou que Jesus veio, não por ele, veio para servir, já nos deixa uma lição. Quando eu entendo que Jesus é a videira e eu sou o ramo, né? Quando eu entendo que eu preciso... buscar amar a Deus para poder servi-lo com amor, eu entendo que eu vou deixar de agir por impulso. Concorda comigo? Sim. Porque o materialismo, o capitalismo selvagem, né, como a gente diz, lhe faz agir por impulso. E o servir a Cristo não faz você agir por impulso. Porque você precisa amá-lo, você precisa buscá-lo, você precisa de tempo, você precisa de comunhão, você precisa se debruçar na palavra de Deus para que você aprenda a decidir estar com Deus. Todo dia servi-lo é muito diferente da vida no materialismo, que você age, lançou um telefone novo, eu preciso. Lançou um carro novo, eu preciso trocar meu carro. É diferente. Então, é você deixar de viver ou de pautar a sua vida por impulsos e fazê-lo agora por princípios. Por escolhas e princípios, né? Por princípios, né? E aí, que princípio é esse? Eu acho que a Bíblia, Márcio, tem um texto aí que ajuda a gente a entender qual deve ser o nosso foco, né? Olha, é um texto que eu escolhi para a gente meditar, e é um texto quanto tanto pesado. Acompanhem comigo, queridos, no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Vamos folhear nossas Bíblias aqui. Aliás, perdão, não é Romanos, é no livro de Tiago. Ok, vamos abrir então. É livro de Tiago, no capítulo 5, verso 3. Perdão, você que está aí nos acompanhando, internauta, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, abra sua Bíblia também junto conosco. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 5 e o verso 3. Tiago, capítulo 5, verso 3. Isso. Então podemos ler. Podemos ler? Olha só, olha o que diz aqui nesse verso. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e as suas ferrugens há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Esse difícil, você está olhando para mim com essa cara aí de quem quer... É um texto forte. Caramba. Né? É um texto Poxa que... vida. É um texto acusador até. Sim. Olha, se você viver a sua vida pensando na sua realização pessoal, pensando só em você, pensando em adquirir posses... Tudo isso vai enferrujar. Não pensar no próximo, isso aqui vai acabar e você vai acabar junto. É isso, queridos, que está dizendo nesse texto. Olha, você vai morrer e isso vai morrer junto com você. A gente só precisa entender que parece ser um texto duro, de fato mas vocês não enxergam amor nesse texto, não. Eu enxergo. A preocupação, né? De Deus, a gente não vejo isso vai acabar. O que eu tenho para vocês é muito mais a eternidade. Então vocês vão se preocupar com uma conta bancária, com um carro bom, você vai morrer e vai se perder. Então eu enxergo muito amor nesse texto, assim, muito carregado de amor, até desespero de Deus. Por favor, não se detenham nisso, não.
Eu enxergo dessa forma. E é verdade. É verdade, Jorge. E eu acho que esse é a mágica da Bíblia, né, que deixa nós impressionados com esses textos, porque todo o texto vem carregado de um alerta, né, mas carregado de amor. Olha, filhinho, eu me preocupo com você e eu não quero que você viva dessa forma. Eu não quero que você viva pensando só em você, pensando em adquirir posses aqui. Viva pelo próximo. Viva como Jesus viveu. Construa o seu tesouro em um lugar que realmente vale a pena. Que é seguro e que é eterno. Isso. Né? Jesus, ele gostaria que nós vivêssemos da forma que ele viveu nessa terra. Pensando no próximo, né? Através de ações que ajudem, que facilitem, que melhorem a vida do próximo. Né? Essa preocupação nossa com o dia a dia aqui, um dia vai acabar. Né? E se nós vivemos pautado por isso aqui, fatalmente vai acabar aqui a nossa existência. Né? E Deus tem um plano muito melhor para nós, sabe, queridos? Olha, Deus deseja que nós vivamos uma vida eterna, uma vida plena. Não uma vida pela metade, como vivemos aqui, cheio de preocupações, de angústias, de aflições, mesmo tendo posses, temos problemas. Essa questão de quem tem posses ou quem não tem posses, esse apelo, ele acontece para todo mundo. Para todos. Não é só para quem tem dinheiro, ou posses, ou bens, também acontece para quem não tem dinheiro, ou posses, ou bens. Esse apelo sedutor de viver egoístamente, de viver para si mesmo, de construir tesouros que um dia irão enferrujar, esse apelo é para todos. E aí, a gente é quem tem que fazer a nossa escolha. Jorge, continue essa discussão aí com a gente, Jorge. Na verdade, a gente precisa entender uma coisa. Tem mais uma frase que o mundo fala, é que todo mundo tem seu preço, né? A gente escuta muito isso, né? Sim. Todo ser humano tem seu preço. Infelizmente, o inimigo faz dessa forma. O inimigo tem nos comprado. Tem comprado muitas pessoas. Tem muita gente se vendendo por valor muito baixo. Sim. Tem gente que se vende por um prazer de uma festa no final de semana. Tem gente que está se vendendo por um carro, por uma casa, por bens. Enfim, o inimigo tem comprado a gente por um baixo valor. E a gente precisa entender que não é assim. Não é essa questão de baixo valor. Primeiro eu queria convidá-los a ler mais um texto. Vamos à Bíblia, portanto. Convidá-los a ler, a abrir o livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 3. Isaías 52, verso 3. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. E aí, nós temos preço, não temos preço, foi dinheiro, é dinheiro, o que é que nos compra? O que é que nos resgata? O que é que nos compra? Vamos ler? Podemos ler. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Veja, no mundo de hoje, comprar pessoas é uma prática. Na política, em escolas, enfim. O mundo de hoje a gente vive dessa forma. Comprar pessoas é uma prática. Só que o mundo usa dinheiro, usa bens, usa suas paixões. Mas eu gosto de meditar no fato de que Cristo me comprou, mas não foi com dinheiro, foi com sangue. Sabe? Não é com dinheiro que eu fui comprado, mas é com sangue que eu fui resgatado. Uma palavra assim muito esclarecedora nesse texto é a palavra resgatados. É com sangue que eu fui resgatado. Tá, mas se você foi resgatado é porque você estava ou perdido, ou escravo, ou vendido. Exatamente. Então, a condição de você precisar de resgate diz muito para o que Cristo fez por nós. Na verdade, nesse mundo não tem como você não estar perdido, escravizado. Só o pecado já lhe escraviza. Sim. Você pode ficar parado em casa sem fazer nada, você ainda assim é escravo do pecado. Sabe? E não tem dinheiro nesse mundo que vai lhe salvar, que vai lhe resgatar. Por isso que você não foi comprado por preço. Por mais que o inimigo coloque na nossa cabeça que dinheiro, que bens, que prazeres vão lhe trazer para uma situação de real felicidade. Não vão. Né? É o sangue de Cristo que lhe resgata. É o sangue de Cristo que lhe tira dessa situação, dessa condição de escravo, do seu ego, do seu eu.
ele coloca na condição de resgatado, de livre. Ok. Né? E a gente vê mais um pouquinho, sim, só para nos ajudar. Eu gosto de dizer que a Bíblia, que Deus é um jogo que Deus já sabe o final e já lhe diz o caminho para você ganhar também, né? Então Deus dá algumas ajudas para a gente, sabe? Ele dá algumas dicas de como a gente vencer esse materialismo. Pistas, né? Algumas pistas, e às vezes muito claras. E uma delas está aqui, no livro de Zacarias 4, verso 6. Logo depois de Isaías. Tem Vamos ao Velho Testamento. Vamos continuar aqui no Velho Testamento, né? Zacarias 4, verso 6. O livro de Zacarias já fica lá no final, no finalzinho do Velho Testamento. Zacarias capítulo 4, verso 6. É isso? 4, 6. Vamos ler. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que lição a gente pode extrair desse texto? Para eu vencer o materialismo, para eu vencer o meu eu, para eu sair dessa condição de egoísta, não adianta eu lutar, não vai ser por força, não vai ser pela imposição que o inimigo faz para poder lhe vender uma necessidade que você não tem. Quando você se apega ao Espírito Santo, quando você busca o poder que vem de Deus através do Espírito Santo, aí sim, você vai sair dessa condição, você vai conseguir vencer o materialismo em sua vida. Okay. Vai conseguir organizar suas prioridades, vai conseguir entender que a real prioridade do ser humano é se preparar para a vida eterna. Sim. Porque esse mundo vai embora. Okay. E não é pela força, não adianta você lutar, é pelo poder de Deus. Muito bem. De Deus. É por isso que a gente diz que esse apelo ele pode ser sedutor para todas as camadas da sociedade, né? Um apelo que pode ser sedutor para todo mundo, ricos e pobres, brancos e pretos, influentes ou sem influência, todos podem ser seduzidos por esse apelo. E é necessário estarmos em constante vigilância, porque, assim, a gente lê um texto que os olhos são a janela da alma. Nós lemos, acho que no bloco anterior, né? Os olhos são a janela da alma, então a gente tem que ter cuidado com o que passa pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, tudo que nos influencia, tudo que nos traz alguma ascendência, para que sejamos influenciados a optar pelo altruísmo. A gente muitas vezes se pega assim, num susto. Poxa vida, por que eu estava avançando para esse lado? Por que eu estava caminhando para essa direção? E aí a gente precisa refletir para poder retornar ao caminho da justiça, o caminho que nos levará para a salvação. Nós estamos terminando, esse é o nosso último bloco, nosso tempo está quase no finalzinho. Eu queria as últimas palavras de você, George, para o nosso amigo internauta. Só para a gente sempre meditar e entender que nada, o materialismo nunca vai resistir ao poder do Espírito Santo. Sim. Então precisamos ter isso na nossa mente. Ok. Precisamos estar com o Espírito Santo. Ok. Márcio, últimas palavras. Viver uma vida procurando fazer aquilo que Jesus fazia. Pensar no próximo, né? Tentar ajudar de alguma forma, durante a nossa existência, aliviar o sofrimento de alguém. Certo. Muito bem. Obrigado a vocês pela participação. Foi muito bom estudar com vocês o guia de estudos, a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, junto com vocês. Foi muito bom também estar com você, internauta, que desde cedo está nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Facebook. Saiba que nós ficamos muito felizes com a sua atenção, pelo fato de você ter continuado conosco, e lhe agradecemos você ter passado esse tempo aí na sintonia deste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Agora, nós estamos encerrando esse estudo e desejando que você continue na presença de Deus. Daqui a pouco, assim que a gente terminar a nossa oração, você que está nos acompanhando vai poder assistir o culto divino e com certeza você também será abençoado. Por enquanto, nos despedimos agradecendo a George, agradecendo ao Márcio, agradecendo ao Gedeon, agradecendo ao Miro, agradecendo ao John, Roseildo, todos que
construíram com essa equipe esse momento que nós estamos junto com você. Nós vamos agora nos despedir. George, por favor, faça oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos alerta sobre os perigos desse mundo. Muito obrigado porque o Senhor nos dá o poder para vencermos o mal, vencermos o nosso egoísmo, que é o Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sempre Te colocar como Deus nas nossas vidas. Amém. E que o dinheiro exerça o papel dele, de suprir necessidades e basicamente essas coisas. E que a gente use para ajudar o nosso próximo, Amém. a cuidar, acalentar pessoas que precisam. Amém. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, abençoa todos que estiveram conosco assistindo esse estudo. Que todos tenhamos uma vida repleta das Tuas bênçãos por Jesus. Amém. Você fica agora com o culto divino. Que Deus te abençoe.